Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você dos 27 livros do Novo Testamento, dos 260 capítulos, e nós estamos no 13º livro na ordem canônica, não é? Primeiro livro na ordem canônica é Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. O 5º livro é o livro de Atos, o 6º é Romanos, o 7º é 1 Coríntios, o 8º livro, 2 Coríntios, o 9º livro, a carta de Paulo aos Gálatas, 10º, a carta de Paulo aos Efésios, 11º, a carta aos Filipenses, 12º aos Colossenses, e 13º, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses marca, em termos de livro, quase que a metade do Novo Testamento, em termos de livro, não em termos de capítulos e termos de versos, porque em termos de capítulo, se você lê os 6 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos e Romanos, você já leu mais a metade do Novo Testamento em termos de capítulos e versos. Então, o Novo Testamento está concentrado, a maioria do volume do Novo Testamento em versos e capítulos, nesses 6 primeiros livros. E depois, os outros 21 livros contêm a outra, menos da metade do Novo Testamento. Muito bem, nós estamos nessa carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, que muitos estudiosos acreditam que foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Há outras 2 cartas que também disputam o primeiro lugar. Uma é a carta de Gálatas, que alguns dizem que talvez foi escrito antes de Tessalonicenses, e o outro livro é a Epístola de Tiago. Muito bem, esse 1 Tessalonicenses pode ser considerado o primeiro livro, não é, de Paulo, ou o primeiro livro do Novo Testamento, e nós, nessas cartas, vamos encontrar acerca do advento de Cristo, a volta de Cristo. O tema, tanto da primeira quanto da segunda, é a volta de Cristo. Na primeira carta, Paulo vai mencionar que Cristo vem nas nuvens. Na segunda carta, ele menciona que Cristo vem para desfazer o homem da iniquidade, o anticristo. Então, na primeira carta, nós vemos o arrebatamento da igreja, e na segunda carta, nós vemos a vinda visível de Cristo à terra, para reinar e para estabelecer o seu reino milenar. A carta de Paulo, em 1 Tessalonicenses, acaba o capítulo 1, né, no verso 10, 9 e 10, dizendo as 2 razões para qual nós somos salvos. A primeira está no verso 9, não é, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E a segunda está no verso 10, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Então nós somos salvos para servir a Deus e esperar Jesus, né? Essas são as razões que Paulo apresenta da nossa salvação. Agora vamos continuar o capítulo 2 dessa carta. Paulo diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis qual a nossa entrada para convosco não foi vã. A entrada, Paulo está falando da entrada do Evangelho, quando ele levou o Evangelho à igreja de Tessalônica. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, Paulo está lembrando os irmãos de Tessalônica que antes de chegar em Tessalônica, ele havia passado na cidade de Filipos. E lá ele padeceu, diz que ele recebeu açoites, teve preso, as suas costas ficaram cheias de vergões, de marcas dos açoites. Ele diz, havendo primeiro padecido, sido agravado em Filipos, como bem sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Então, as marcas que Paulo recebeu em Filipos, a perseguição, não inibiu a Paulo, pelo contrário, o tornou mais ousado
para falar o evangelho de Deus. Quando ele chegou em Tessalônica, com mais ousadia ainda, ele falava o evangelho de Deus. E com grande combate, né? Combatendo pela fé. Em Tessalônica, Paulo vai enfrentar perseguições, Paulo vai enfrentar problemas, principalmente com os judeus que não creram. Verso 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Né? Paulo menciona que o trabalho que ele realizou foi fiel, ele não usou nem de engano, ele não usou de imundícia, nem de fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. A aprovação vinha através das lutas que eles passaram, das perseguições, e continuaram pregando o evangelho. Assim falamos, Paulo diz, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Quando nós pregamos e anunciamos o evangelho, vai ser difícil agradar os homens, porque o propósito da propagação do evangelho não é para agradar, massagear ego de ninguém. O evangelho, aonde ele chega, ele vai muitas vezes causar até em certas pessoas que não recebem o evangelho revolta e perseguição, mas nós somos aprovados quando nós passamos por isso, e aí sim o evangelho nos é confiado, porque nós falamos, e Paulo dizia, nós falamos não como para agradar aos homens, e de fato não agradou os homens de Tessalônica, que houve grande perseguição, mas a Deus que prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. Deus não tenta ninguém, mas Deus põe a prova. Aí prova o nosso coração, se nós estamos sendo fiéis. Não é? Tem muita gente que diz, eu não largo o evangelho por nada. Aí vem um coronavírus, pronto, já largou o evangelho, não é? Já deixou de seguir a Cristo, já... não, tem que se prevenir, tem que estar em casa. E vem com uma série de desculpas, não é? Porque já não está mostrando a sua fidelidade total ao Senhor nosso Deus. Então, muitas vezes, Deus prova o coração da pessoa. Não é? Eu tenho gente, quando chega, pastor, o senhor é o mais maravilhoso, nunca vou te deixar, eu falo, pronto, é o próximo que vai embora. E vai mesmo, porque essas pessoas, elas não estão firmes no Evangelho de Cristo. Quando vem a prova, quando são testadas, logo se manifesta o que está em seus corações, não é? Mas Deus que prova o nosso coração, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Nós não estamos aqui para massagear ego de ninguém, estou aqui para dar palavra lisonjeira, agradar pessoas, não é? Nosso propósito é agradar a Deus. E se para agradar a Deus nós vamos desagradar os homens, nós vamos falar umas verdades que vai doer nos homens, não tem problema nenhum. Nosso propósito não é usar de palavras lisonjeiras, não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, agradar a ninguém, a não ser a Deus. E muitas vezes a mensagem do evangelho vai incomodar para haver mudança, vai incomodar para que a pessoa se arrependa dos seus pecados. O homem é pecador, a Bíblia diz, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, né? Porque bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeira, nem houve um pretexto de avareza. Pretexto de avareza é aqueles que falam para agradar os homens, para ver se recebe alguma oferta, não é? Pretexto de avareza. Nós não podemos estar presos ao dinheiro, vou falar o que agrada, vou falar... Tem gente que até na igreja que ameaça, pastor, o senhor não continua assim, os crentes vão sair, não vão dar mais oferta. Nós não estamos com pretexto de avareza, nosso propósito não é a oferta, não é o dinheiro. Tem gente que acha que controla pregador pela oferta que dá, ou controla pastor, senão a igreja vai diminuir as ofertas. Não existe pretexto de avareza, não estamos aqui pregando por causa de dinheiro. E Paulo diz, Deus é testemunha. Deus é testemunha. Nenhum homem que prega, se eu pregar isso, o povo não vai ofertar.
Irmão, nenhuma pessoa que faz isso é um verdadeiro servo do Senhor. O verdadeiro servo do Senhor não prega por dinheiro, não prega para agradar homens, não prega com palavras lisonjeiras, prega a verdade do Evangelho. Doa em quem doer, não é? Acerte quem acertar. E Paulo diz, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. O propósito não é agradar os homens, o propósito é agradar a Deus. O evangelho deve ser pregado e pronto. Não é? E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Quando Paulo fala pesado, Paulo dizia, ei, como nós apóstolos, e aqui é a primeira vez que Paulo menciona apóstolo, lembra que logo no verso 1 ele não menciona apóstolo, mas aqui ele menciona, ainda que como apóstolo podia ser pesado, nós somos apóstolos, vocês vão nos suportar, vão nos sustentar, mas ele falou, nós não fomos pesados, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Paulo via os novos convertidos como filhos na fé, como não era oportunidade de tirar dinheiro dos crentes, mas de amá-los, não é? Criá-los na fé, como antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos, não é? Criando filhos na fé. Filhos na fé. Nós queremos gerar filhos na fé, mas para isso não vamos usar de palavra lisonjeira, não vamos procurar agradar as pessoas, vamos levar o evangelho do jeito que ele é. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, enquanto nós éramos muito queridos, não é? Claro que ao pregar o evangelho, nós comunicamos a nossa alma, o nosso coração, nosso amor, nosso cuidado para com os crentes, mas não vamos, por causa do amor, do cuidado, usar de palavras lisonjeiras, nem por isso procurar agradar homens, mas agradar a Deus, não é? Mas pregamos, como Paulo diz, o evangelho com a própria alma, não é? O evangelho tem que ser pregado com a própria alma, mostrando o quanto os irmãos são queridos, porque o maior amor que nós podemos demonstrar a uma pessoa é levar ela a Cristo, levar ela ao evangelho, livrar a alma dela do inferno. E às vezes, para fazer isso, é preciso pregar com seriedade, pregar com dureza, às vezes, para repreender o pecado, mas ao mesmo tempo com amor. Com amor, o nosso propósito é ajudar aquela alma a se aproximar de Cristo, não é? Então, Paulo mostra severidade no pregar, ou seja, não pregou para agradar aos homens, não usou palavra lisonjeira, nem com pretexto de avareza, mas pregou a verdade, mas ao mesmo tempo que pregou esse evangelho, comunicou a sua própria alma, comunicou o seu amor, o cuidado, como uma ama cria seus filhos, o quanto os irmãos de Tessalônica lhe eram queridos. E isso nos ensina que pregar o evangelho, vamos pregar com seriedade, muitas vezes com severidade, severos, mas ao mesmo tempo com amor, comunicando a nossa alma, comunicando o nosso coração, querendo o bem-estar daqueles que nos ouvem. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. O quanto Paulo trabalhou e a fadiga. Paulo era fazedor de tendas, trabalhava para se manter, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. O verdadeiro ministro não está ministrando por causa de dinheiro, por causa de o povo sustentar. O verdadeiro ministro, se for necessário, trabalha dia e noite, quando ele tem o desejo de apenas levar o evangelho, de ver a alma salva, assim não quer servir de escândalo para que as pessoas digam, o pastor só prega por causa do dinheiro. Não, ele trabalha
não é? Paulo chega a dizer nessa carta que quem não trabalha, que não coma. Eu também trabalho materialmente, as pessoas perguntam, pastor, o senhor trabalha? Trabalho, irmão. Não perdi a fome, porque Paulo diz que quem não trabalha, que não coma. Então, como eu não perdi a fome, continuo trabalhando para comer, não é? Trabalhando noite e dia para não sermos pesados. Nenhum ministro quer ser pesado à igreja. É digno o obreiro do seu salário, mas não ser pesado à igreja. Para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Pregamos o evangelho de Deus sem pretexto de avareza, sem querer ser pesado. Para isso trabalhamos, Paulo mencionou o trabalho que ele, como ministro, fazia do evangelho de Deus. Na carta Evangelho de Deus, na carta Tessalônica, Paulo chama Evangelho de Deus. Em Romanos, Paulo fala Evangelho de Cristo. Em Atos, Paulo fala Evangelho da graça de Deus. Romanos também ele usa a expressão Evangelho de Deus, mas dependendo da passagem de Romanos, ele também usa Evangelho de Cristo. Em Efésios, ele usa Evangelho da paz. O Evangelho é o Evangelho de Deus, o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho é o Evangelho de Cristo e o Evangelho é o Evangelho da paz com Deus, não é? Isso é o Evangelho, são as definições que nós vamos encontrar nas cartas paulinas acerca do Evangelho. Paulo chama os irmãos como testemunhas. Ele diz, vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para com vós os que crês. Olha só a consideração que Paulo diz e chama os irmãos como testemunha. Vocês são testemunhas de quão santa, a presença de Paulo foi santa, foi justa e foi irrepreensível, para que houvemos para conosco os que crescem. O obreiro deve andar em santidade. O obreiro não deve causar escândalo na obra de Deus. Não é? Nós pregamos a santidade, pregamos os crentes que devem viver uma vida santa e essa vida deve começar em nós. Olha só, Paulo esteve entre os Tessalonicenses de forma santa, de forma justa. O obreiro tem que ser justo com as pessoas e irrepreensível, quer dizer, passível de repreensão. Nos houvemos convosco, né? Quem falar mal, quem criticar, que critique falando mal mesmo, não é? Defamando, porque são defamadores, mas não porque tem razão de falar mal. Temos que procurar andar irrepreensível diante de Deus e dos homens. Paulo, vós e Deus sois testemunhas, enquanto santa e justo e irrepreensível nos houvemos para convosco os que crescem. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos cada um de vós. Não é? A pregação de Paulo, o ensino, o ministério de Paulo era às vezes exortando, consolando, não é? Paulo dizia que a profecia ela é dada com o objetivo de exortar, consolar e edificar. Então, como é que nós edificamos? Às vezes exortando, outras vezes consolando a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Era como Paulo via a igreja, como filhos na fé, amados de Deus. E muitas vezes a exortação era para ajudar os crentes a crescerem e ao mesmo tempo consolar. Um pastor, um ministro, não pode só exortar o povo e nunca consolar. Ora a gente exorta, ora consola, outra hora exorta, não é? Consolação é ajudar às vezes o coração quando está um pouco triste a ser consolado. Quando está andando um pouco errado tem que ser exortado, não é? Tem que ser usado os dois instrumentos do pastor, a vara e o cajado. A vara exorta, o cajado puxa para perto, consola, não é? A vara, pá, exorta
e o cajado consola, não é? Paulo menciona isso em 1 Tessalonicenses 2,11, a exortação e a consolação a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisses dignamente para com Deus, para que eles andem dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que chamada maravilhosa nós temos em Cristo Jesus. Somos chamados para participar do reino de Deus e da glória de Deus. Deus nos chama para o seu reino e para a sua glória. Amém? E esse reino tem um rei. O rei é Jesus. Então ele nos chama para o seu reino e glória. Verso 13. Para que, pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Paulo já tinha mencionado no capítulo 1, sempre damos graças a Deus. Ele aqui está mencionando de novo que sempre damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. A pregação da palavra é uma pregação que vem de Deus. O anunciar a palavra de Deus, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes. E olha como é maravilhoso como o povo tem que ouvir a pregação. A recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresceis. Toda pregação, nós temos que receber essa palavra. Alguns ficam ouvindo a pregação para criticar, mas toda pregação nós temos que receber, na verdade, como palavra de Deus para nós. Não palavra de homens. Eu sei que é o homem que está falando, eu sei que o pregador muitas vezes é o próprio homem falando, mas se ele orou, se a igreja orou, Deus fala conosco através do teu servo, recebe agora a palavra como pregação de Deus e não de homens, como palavra de Deus para nós, não é? Então, recebamos essa palavra. Se ela às vezes é mais dura, ótimo, Deus quer nos corrigir. Se ela é uma palavra cheia de amor, de graça, de misericórdia, é Deus querendo nos consolar. Então, recebestes, e os tessalonicenses receberam a pregação de Paulo, como ele diz, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. É preciso crer, não é? A pregação, quando a gente ouve, o propósito é gerar fé em nós, para que creiamos e permaneçamos cada vez mais firmes com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Verso 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores. Paulo já tinha mencionado imitadores no capítulo 1, verso 6. E vós feitos nossos imitadores do Senhor. Agora no capítulo 2, verso 14, ele repete a palavra imitadores. Na carta aos Coríntios ele também diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Na carta aos Efésios, ele diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, 1. Paulo usa várias vezes essa palavra imitador, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecesse de vós próprios concidadãos. Note que os crentes em Tessalônica foram perseguidos por outros de Tessalônica, não é? Eles padeceram. Quando Paulo fala de imitar, ele está falando de imitar no sofrimento. Aqui, imitadores no sofrimento. Paulo padeceu em Filipos, Paulo tinha marca nas suas costas, pregou em Tessalônica, padeceu em Tessalônica, teve que sair da cidade, e alguns irmãos entre os judeus que creram vão padecer perseguição por parte dos judeus, os gentios vão padecer perseguição. Eles padeceram pelos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então, os judeus que não creram, perseguiram os que creram.
Os judeus que não creram perseguiram aos gentios e os irmãos padeceram pela fé. É isso que Paulo está falando, imitar. Imitar no sofrimento, não é? Imitar no sofrimento. Verso 15, os quais também mataram o Senhor Jesus. Paulo está acusando os judeus de ter matado o Senhor Jesus. O mesmo que os judeus lhe fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus. E os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Paulo está mencionando os judeus que não se converteram. Os judeus que não se converteram, os judeus duros de coração, ele diz, mataram o Senhor Jesus. Por isso, ser imitador é sofrer perseguição. E quem sabe até morte, não é? Eles mataram a Jesus. Se mataram o Senhor Jesus, imagine a nós. Jesus disse, chamar de Belzebu ao pai de família, quanto mais seus familiares. Então, quando Paulo fala de imitação, está falando da imitação no sofrimento. Está mencionando claramente que eles mataram o Senhor Jesus, seus profetas. Jesus falou isso a eles, né? Qual dos profetas vocês não mataram? Vocês matam os profetas e os vossos filhos edificam os túmulos dos profetas. Então, eles perseguiram os profetas, mataram o próprio Senhor Jesus, mataram os seus profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus. Paulo está dizendo que eles não agradam a Deus, penso que agradam e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios. Olha só, eles não criam e não queriam que Paulo pregasse aos gentios as palavras da salvação. As palavras da pregação do evangelho são palavras de salvação, para que os homens creiam, se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Mas esses judeus que não creram, queriam impedir a Paulo de pregar aos gentios as palavras de salvação, a fim de encher sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus cai sobre eles até o fim. A ira de Deus. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que julga, apesar de eles perseguirem os profetas, matarem o filho, mas agora a ira de Deus cai. Aqueles que querem impedir a pregação do evangelho são objetos da ira de Deus, e Paulo diz, a ira de Deus cai a eles até no fim. Continuando a carta, Paulo diz, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, Paulo teve que sair de fato de Tessalônica por causa dessa perseguição, por causa desse impedimento desses judeus que não creram e queriam impedir o apóstolo a pregar o evangelho. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração. Paulo saiu, não podia ver os irmãos por causa dessa perseguição, mas ele disse que os irmãos continuavam no coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Paulo queria poder ver os irmãos de novo, mas teve que sair da cidade devido à grande perseguição. E a carta agora ele escreve dizendo isso, ainda que estamos ausentes por um tempo, ausente de vista, mas não estamos de coração, continuamos orando por vós, continuamos intercedendo a Deus por vocês e procurando com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu. Ele via essa oposição como vinda de Satanás mesmo. Ele disse, eu queria ir ter convosco. E não foi uma ou duas vezes, foi mais, né? Uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás não o impediu. Satanás é o grande opositor da obra de Deus. E Paulo via a oposição que ele sofria como a obra de Satanás para impedir que o evangelho continuasse. Toda oposição ao evangelho,
Toda oposição para a expansão do evangelho vem de Satanás. Muita gente pergunta, pastor, o que você acha desse Covid-19? Eu falo, isso vem de Satanás, irmãos. Não é possível uma coisa que para fechar a igreja, impedir a comunhão, e tem crente que fica achando, não, é de Deus isso. Toda oposição ao evangelho, toda oposição vem de Satanás. Paulo aqui claramente diz, Satanás nos impediu, porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Qual é a nossa esperança, gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Qual era a coroa de Paulo? Eram os Tessalonicenses. Qual era a glória de Paulo? Coroa de glória. Eram eles, não é? Coroa de gozo, coroa de esperança. Era eles, era estar em comunhão com os irmãos. Quem é que quer impedir a comunhão dos irmãos? Satanás. Todo opositor à obra de Deus é satânica. Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor em sua vinda? No dia quando o Senhor vier, todos nós seremos reunidos novamente. Paulo aqui menciona três coisas no verso 19, 2:19. Ele menciona esperança, ele menciona gozo e ele menciona coroa de glória, não é? Essas três coisas importantes. Nossa esperança. Qual era a esperança dele? Ver os irmãos de novo. Qual era a alegria deles? Estar em comunhão com os irmãos. Qual era a coroa de glória? Os irmãos que haviam sido salvos, resultados do trabalho evangelístico de Paulo. E Paulo termina esse capítulo, né, pelo menos o capítulo agora, na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Cada igreja que Paulo passava, cada crente que ele ganhava para o reino de Deus, Paulo dizia, vocês são a nossa glória e gozo. É motivo de gloriarmos, ver alma salva e gozo. E se a gente tem que se gloriar, gloriemos-se nas almas que são salvas pelo Senhor Jesus. E essa é a grande alegria de todo líder, de todo pregador do evangelho, ver almas salvas. Uma verdadeira paixão pelas almas, um verdadeiro desejo de pregar o evangelho de Deus. As pessoas, apesar da oposição, apesar dos que se levantam, tentam impedir a expansão do evangelho, como Paulo diz, que vem de Satanás, mas essa pregação, nós notamos no capítulo 2, não era feita com palavras lisonjeiras, palavra para agradar os homens, era feita em verdade, de coração, comunicando da alma o desejo de ver o povo salvo, transformado para a glória de Deus. Com isso, nós terminamos o capítulo 2, maravilhoso. Vamos continuar no próximo programa, no capítulo 3, o assunto. Às vezes a divisão do capítulo quebra um pouco o sentido, né? Mas o capítulo 3 é a continuação disso que Paulo está falando. Então, volte para assistir o programa no capítulo 3. Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Divulgue esse canal, se ele tem sido de bênção para você, para que seja também para outras pessoas. Deus vos abençoe ricamente em Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém.